Meditação para o dia. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 7: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja só que o texto bíblico está nos orientando a nós defendermos o nosso território. Defenda o seu território, defenda a sua vida, defenda a sua família, defenda a sua casa. E veja só que Deus aqui ele estabelece princípios e nos aponta inclusive quem é o inimigo, contra quem nós devemos resistir. Estamos vivendo atualmente a guerra contra a Ucrânia, em que a Rússia invadiu a Ucrânia e os ucranianos eles têm tentado defender o seu território, né, de unhas e dentes, com sacrifício, com renúncia. Mulheres, crianças abandonaram o país, né, em busca de refúgio, enquanto os homens ficaram para lutar. E olha que eles estão lutando e eles estão resistindo. E infelizmente, na Ucrânia, eles não têm um aliado, né, comprometido com eles a ponto de se arriscar e derramar sangue. Então eles estão lutando, estão ali com recursos sim que alguém dá aqui e acolá, mas colocar o pé no território e lutar, dizer, olha, que nós estamos com você, vamos estar do seu lado, não é? Pode contar conosco, que nós vamos ajudar você a reconquistar, a tomar o que é seu de volta. Então, isso está acontecendo na Ucrânia. Agora, diferentemente do que acontece com a Ucrânia, é o que acontece conosco, porque nós temos um aliado que é todo poderoso, nós temos um aliado que é poderoso, nós temos um aliado que é Deus. Por isso a Bíblia fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, Deus é o nosso aliado. E esse nosso aliado está dizendo, olha, resista, defenda o seu território. Eu estou dando a você recursos espirituais. Deus nos dá autoridade, Deus nos dá o seu poder, Deus nos dá o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, os anjos, a Bíblia. Deus nos dá uma família espiritual maravilhosa, que todos eles são nossos aliados para essa luta espiritual. Então, nesse combate, nesse conflito, Deus fala, defenda o seu território. Então nós temos que lutar, porque construímos uma casa, construímos uma família, construímos um trabalho, e há inimigos espirituais que nos atacam ou que manipulam pessoas contra nós, para que a nossa vida seja arruinada, para que a nossa família seja arruinada, para que nós sejamos infelizes, para que as pessoas percam a esperança, percam a fé, percam a alegria. É a implantação do caos. Por isso que a Bíblia então diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele disse, eu vim trazer vida e vida em abundância. Mas veja bem que nesse processo nós precisamos lutar. E temos o apoio de Deus. Temos Deus conosco, o próprio Jesus que veio a essa terra e morreu no nosso lugar. Ele se comprometeu tanto conosco que ele derramou o próprio sangue. Ele veio aqui, ele pisou aqui e ele tornou-se um de nós e morreu no nosso lugar. Que não acontece lá na Ucrânia, não é? Muita gente querendo ajudar de longe, não é? Mas colocar o pé no território. Tem gente que tem poder para isso, até para ajudar e vencer, mas por questões políticas e etc, eles não se envolvem. Mas sabe, nós vamos falar aqui da nossa luta, porque na luta espiritual nós temos Deus como nosso aliado. Por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Precisamos nos sujeitar a Deus, primeiramente, porque existe uma guerra ideológica. A guerra é ideológica, a guerra acontece no mundo das ideias. Por isso que nós temos hoje tantas pessoas com ideias, né, na tentativa de desconstruir verdades espirituais. Pessoas que falam que Deus não existe, que a Bíblia foi escrita por homens, né, que os cristãos na verdade são tolos, né, que pastores são todos desonestos, ladrões. Quer dizer, gente, tem maçã podre em todo lugar, mas nós não podemos generalizar. Não podemos. Nós temos verdades, nós temos ideais, nós temos valores que nós construímos e que o inimigo quer destruir, mas nós não podemos permitir que ele invada a nossa casa, que ele invada a sua família, que ele destrua, que ele traga vício, que ele traga dependência química, que ele traga confusão, discórdia, crime, injustiça, desamor, amargura. Nós não podemos permitir que isso aconteça absolutamente em nossa casa. Então, o princípio dessa guerra ideológica, para a gente saber de qual lado lutar, a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus. Sabe por quê, gente? Porque nessa guerra ideológica a verdade vem de Deus.
A verdade vem da palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós temos esperança, porque nós aprendemos a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. A verdade de Deus, ela é poderosa e ela é libertadora para transformar as nossas vidas. Nós não podemos ver a nossa família, você não pode ver a sua casa, a sua família sendo destruída e a gente ficar simplesmente assistindo de braços cruzados, esperando que algo aconteça. As coisas não acontecem, nós fazemos acontecer. Nós fazemos acontecer principalmente na luta espiritual, nós fazemos acontecer no mundo espiritual. Então Deus disse: olha, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Quer dizer que na luta ideológica eu me sujeito a Deus, porque a minha orientação vem de Deus. Mas se eu tenho dúvida, o que é que eu faço? Eu oro, eu busco Deus, eu insisto em oração, em jejum, em busca de oração de madrugada, para que Deus me ilumine, para que Deus me dê resposta, para que Deus dê direção. Deus responde, Deus intervém em nossa história, Deus faz algo extraordinário, Deus faz algo sobrenatural em nossas vidas, mas nós precisamos nos submeter a Deus. Sem a sujeição a Deus, entenda que esse é o princípio, que esse vamos dizer assim, é o início dessa luta espiritual, é a sujeição a Deus, porque sujeitar a Deus significa: Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu aceito os seus princípios, eu aceito a sua palavra, eu aceito os seus valores, eu abro mão, Senhor, das minhas convicções e das minhas próprias crenças, até das minhas experiências. Eu abro mão, Senhor, para me submeter ao Senhor, à palavra do Senhor. Quando nós alcançamos esse passo, olha, grande parte da vitória já foi conquistada, porque nesse ponto nós passamos a ter as ferramentas, os instrumentos necessários para lutar, para batalhar e para vencer. Então Deus disse: olha, sujeitai-vos a Deus e agora resisti ao diabo. Como é que eu vou resistir ao diabo? Como é que é isso na prática? Primeiro, é não recuar. Mas como é assim, não recuar? Não recuar, ou seja, não recue na oração. Se nós temos uma vida de oração, não podemos orar menos, pelo contrário, nós temos que orar mais. Entenda que o avanço espiritual se dá na medida em que nós oramos. Quanto mais nós oramos, quanto mais nos dedicamos, quanto mais nós perseguimos as metas em oração, quer dizer então que nós estamos avançando. Então nós não podemos recuar, nós temos que avançar. E como é que eu avanço? Em oração. Quanto mais tempo eu oro, quanto mais tempo eu dedico a Deus em oração, quanto mais tempo eu me prostro diante do Senhor e passo diante dele falando, conversando, dialogando, tendo um relacionamento dialógico com Deus. Veja só, é nesse ponto, porque quando eu estou angustiado eu vou falar com ele. Quando eu estou entristecido, eu vou falar com ele. Quando eu estou cheio de sonhos, eu falo com ele. Quando eu estou frustrado, eu falo com ele. Quando eu fui decepcionado, eu falo com ele. Tudo eu falo com Deus. Tudo nós falamos com Deus. Então nós não podemos recuar, porque nós vamos manter a oração. Não recue. Pelo contrário, avance na experiência de oração com Deus. Ore mais. Se você está orando meia hora por dia, está difícil, ore 1 hora. Se ainda está difícil, ore 2 horas. Sacrifique o sono, sacrifique parte da noite, porque é importante que você esteja equipado. Essa é a nossa luta verdadeira. Gente, tanta coisa que nós temos pelas quais nós nos esforçamos nesse mundo. Meu Deus, você é passageiro, fica aqui. Agora, a relação com Deus, construímos um tesouro eterno que levaremos para a eternidade. Não recuar é não cessar as suas atividades espirituais. Se você se congrega, se você se reúne na igreja, se você se reúne na escola bíblica dominical, se você se reúne em uma célula, nós não podemos recuar. Ou seja, nós temos que manter o território, nós temos que avançar. Se você participava menos, agora participe mais. Porque a tentativa do diabo é nos afastar de Deus, nos afastar do povo de Deus, nos afastar da oração, nos afastar das coisas espirituais. Porque se nós nos afastamos, nós nos enfraquecemos, e se nós nos enfraquecemos espiritualmente, ele tem facilidade para nos neutralizar, para ocupar os nossos espaços. Resistir ao diabo, não recue na leitura, no estudo da Bíblia, na meditação na Bíblia, na memorização da Bíblia. Não recue. Quanto da Bíblia você lê por dia? Não fica lendo salpicado aqui, ali, acolá, não.
Pega a Bíblia a partir do Evangelho de João, leia o Evangelho de João completo, leia 2, 3 capítulos por dia, medite naquele texto, assimile aquela verdade espiritual para a sua vida. A Bíblia fala assim, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, assimile a palavra de Deus, dedique-se à palavra de Deus, com certeza isso vai fazer algo extraordinário em sua vida. Além disso, não recuar. Vamos falar de jejum. Vamos falar de jejum, porque o jejum é um recurso espiritual poderoso, que potencializa a nossa relação com Deus, que combate o pecado, porque ele enfraquece a carne, a vontade pecaminosa. Então, se nós juntamos essas forças ao jejum, o jejum ele nos quebranta, e ao nos quebrantar, ele fortalece o espírito, fortalece a presença de Deus em nós, e aí nós vencemos o pecado, nós vencemos a carne, e aí nós enfraquecemos a carne e enfraquecemos a tentativa da ação do diabo contra nós. Por quê? Porque nesse relacionamento com Deus, nós temos que lutar, nós temos que não recuar, manter a nossa posição, defenda o seu território. Então, não cesse a oração, avance, aumente o seu relacionamento às coisas de Deus, aumente a sua relação com a Bíblia e ainda faça jejum, pelo menos uma vez por semana, porque assim você vai ensinar a carne, a vontade pecaminosa, que ela não manda em você, porque você é santo de Deus. Então, veja só que isso é defender o território. Nós conquistamos a família, nós conquistamos o trabalho, nós conquistamos os nossos filhos, nós conquistamos respeito, conquistamos prestígio, conquistamos uma reputação. Olha só, nós precisamos manter isso, porque o diabo vai tentar nos desacreditar, vai tentar nos envergonhar, sabe? Vai tentar roubar nossos filhos, levar nossos filhos à perdição, à rebelião. Mas nós lutamos espiritualmente e os mantemos na presença do Senhor. Fazemos como Jó fazia, né? Ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos. Então, nós precisamos fazer o inimigo recuar. Então, quando a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, quer dizer que a Bíblia está dizendo, olha, você não vai recuar, mas você vai avançar, você vai ocupar território. E quando nós ocupamos o território, sabe o que vai acontecer com o inimigo? Ele é que vai recuar, porque a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos submetemos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele é que fugirá de vós. Porque ele vai tentar entrar, gente. Ele tenta entrar pelas gretas. Ele tenta levar você a confessar, a consagrar a sua vida a entidades espirituais malignas. É essa a realidade. E isso acontece inconscientemente. Talvez uma música que você ouve, aí um pagode, um sertanejo, não sei mais o que. Sabe, onde as pessoas vivem falando de sofrimento, de sofrência, de traição, de adultério, de infelicidade, de morte, não é? De possessividade, e a pessoa fica cantando isso, fica se consagrando, fica confessando para a sua vida essas coisas malignas. Não é isso que Deus deseja para você. Não é isso que Deus quer para você. Então nós temos que confessar aquilo que é de Deus. Quando você liga a sua televisão e aí na Netflix, né, fica lá ouvindo aqueles filmes cheios de palavrões, você começa a assimilar isso para dentro da sua casa. Ou talvez você assiste filme em que há demônios, entidades espirituais malignas que ficam fazendo confissões, e se você aceita dentro da sua casa, você está se consagrando, ou seja, você começa a perder território. Então não deixe que a sua vida, não deixe que a sua casa seja ocupada por aquilo que não vem de Deus, por aquilo que não tem inspiração divina, por aquilo que, olha só, a Bíblia fala, finalmente, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então ouça música de adoração. Assista um filme, sim, mas filme que traga, que acrescente alguma coisa, ou que pelo menos não seja maligno e o vocabulário não seja porco, como esse vocabulário que a gente vê por aí fora. Se você faz isso, e se você constrói, avança espiritualmente, com certeza o diabo vai recuar. Ele vai recuar da sua casa, ele vai recuar da sua vida, ele vai recuar da sua família, ele vai recuar dos seus valores. Veja só que dessa forma nós vencemos. Nós fazemos o inimigo recuar quando nós ficamos na luz. A Bíblia trata as forças espirituais malignas
como forças das trevas. Sabe por quê? Porque não há luz. Quem é a luz? Jesus disse, eu sou a luz. Então, se nós estamos com Jesus, se Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos na luz, quer dizer que agora também nós nos tornamos luz. E quanto mais íntimos de Deus, quanto mais próximos de Deus, mais luz dele recebemos e mais luz nós resplandecemos para a glória do nome de Jesus. Então, fique na luz. Se nós ficarmos na luz, nós vamos desenvolver santidade. Nós vamos desenvolver comunhão com Deus. Vamos desenvolver pureza. É disso que Deus gosta. Deus gosta de ambiente limpo, de ambiente puro. E olha que o ambiente predileto de Deus somos nós. Ambiente limpo, ambiente puro, ambiente santificado, ambiente iluminado. Gente, com Deus não tem coisa sombria. Se você vai num lugar, é tudo sombrio, é tudo escuro, cheio de trevas, opa! Isso é um sinal, tá? De que a presença de Deus não está ali. É preciso que nós estejamos na luz, assim como na luz ela está. Nós somos a luz desse mundo, então fique na luz. Porque quando você fica na luz, o inimigo não vem na sua luz. Ele não vai entrar na sua luz, porque qualquer treva que ele tenha, quando chega perto de você, que é a luz, as trevas deixam de existir. Ele só anda, gente, onde tem trevas. Os demônios, eles crescem e desenvolvem onde há trevas. Acendeu a luz, as trevas desaparecem. Então, quando Jesus Cristo acende a nossa luz, quando nós nos enchemos do Espírito Santo e a luz de Deus passa a brilhar em nós, não tem espaço, não tem lugar para esses espíritos malignos. E além de tudo isso, aceite o perdão de Deus e perdoe. Perdoe as pessoas que ofenderam você. Perdoe as pessoas que traíram você. Perdoe as pessoas que foram injustas com você. Perdoe, porque quando você perdoa, você está apto a aceitar o perdão de Deus. E quando você perdoa, sabe o que você está fazendo? Você está tirando um peso das suas costas. Ah, mas eu vai ficar por isso? Não preocupa não. Preocupa não, deixa Deus agir. Deus, eu abro mão, Senhor, dessa pessoa, dessa dívida, desse peso, dessa ofensa, Senhor Deus, que essa pessoa tem sido na minha vida, ou tem trazido para minha vida, ou me ofendeu. Senhor, eu abro mão, eu perdoo, Senhor. Eu esqueço. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo, Deus, trata com essa pessoa, Senhor. Deixa por conta de Deus e vai viver a sua vida na luz, vai viver a sua vida na presença de Jesus, vai viver a sua vida cheio do Espírito Santo, com amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Vai viver a sua vida com Deus. Assim estaremos submissos a Deus e o diabo fugirá de nós. Por quê? Porque nós não recuamos. Nós avançamos em todas as atividades espirituais com uma mentalidade cheia de Jesus. É a mente de Cristo na nossa mente. Assim nós venceremos toda e qualquer adversidade para a glória do nome de Jesus. Se está difícil para você, se tem muita luta, perseguição, tentação, injustiça, olha, não recue. É o inimigo que está tentando fazer você recuar. Não recue da presença de Deus. Continue na presença de Deus e avance na oração, nas relações espirituais, na Bíblia, no jejum, na santidade, na luz. Certamente venceremos. Você vai vencer para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar isso com Deus agora? Senhor meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor em Cristo Jesus morreu em nosso lugar e nos deu o perdão, para que, Pai, possamos viver uma vida plena em santidade na sua presença. Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória, Senhor. Eu tomo posse da palavra de vitória, Senhor. Eu tomo posse do que a sua palavra diz a meu respeito, ó Pai. Que eu sou, Pai amado, uma nação santa. Que eu sou, ó Deus amado, a luz desse mundo. Que eu sou, ó Deus, o sal dessa terra. Que eu sou, ó Deus, justo. Que eu sou filho do Senhor. Pai, ajuda-nos a acreditar no que diz a sua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos submeter a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na luz. Para que assim, Pai, possamos avançar e defender o nosso território, e defender o que nós conquistamos, que o Senhor nos deu. Ajude-nos, ó Deus, na oração, Pai.
Ajude-nos a ter disciplina na oração, a termos persistência na oração e a estendermos, Pai, o nosso período de oração, para que o inimigo fuja de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a estender, Pai, o envolvimento com as atividades religiosas, ó Deus, com culto, com a escola bíblica, com reunião de célula, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a nos dedicar à leitura da Bíblia, a compreender a sua palavra, para que possamos colocá-la em prática para a glória do teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mortificar a carne por meio do jejum, Senhor. Às vezes nos sentimos, ó Pai amado, tão enfraquecidos na luta espiritual, mas ajuda-nos a nos fortalecer por meio do jejum, para a glória do nome do Senhor. E pedimos, ó Deus, que cada pessoa que está agora assistindo, meu Deus, a este vídeo, ajuda-o a ser forte. Ajuda-o, ó Deus, a permanecer na luz. Ajuda-o, ó Pai amado, a se submeter ao Senhor, a defender a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ajuda-os, ó Pai, para que em nada nós cedamos à carne e às suas concupiscências. Não cederemos à carne, não cederemos às suas concupiscências. Porque em Cristo somos mais que vencedores, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.